Hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e este é o episódio 224 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo, como estás? Pá, tu fecholas, e tu? Eu não estava, espera aí que eu estou a compor o meu microfone, senão o Alex zanga-se comigo. Estava aqui distraído. Com razão. Exatamente, sabes que isto de gravar muito cedo dá nisto. Ainda não acordei. É demasiado cedo. É demasiado cedo, exatamente. Ok. Mas já deve estar a perder a prática, ou era eu que estava. Não, era eu que gravava mais tarde. Era isso. Ok. Pois não sei. Quando tão tarde, acho que é a primeira. Acho que tão tarde é a primeira vez. Isto, não, pronto, para a malta que nos ouve, tipo, patronos não. Para mim e para o David, que estávamos noutros fusos horários às vezes. Exatamente, sim. Mas pronto, em termos de hora universal, é para aí talvez a vez que estamos a gravar mais tarde. Os patronos sabem disso porque estão aqui todos a assistir. Aliás, está aqui uma festa. Agora, para quem está a ver isto gravado, quando vos dá mais jeito, sim, gente, nós temos um dia inteiro de trabalho, mais uma série de horas depois disso, e estamos aqui a fingir que estamos bem dispostos, felizes e contentes e cheios de energia, a gravar mais um. Ora, o Constantino até foi às drogas hoje. E estamos aqui a entregar-vos mais um especialíssimo episódio do vosso podcast preferido. Mas pronto, agora lá está, a gente vai tentar fazer isto rápido, que é para irmos para a caminha, sem esquecer nenhuma das partes essenciais. Atenção, claro. Isto vai ser rápido, mas focando sempre naquilo que é fundamental. Conta-nos, Diogo, como foi a tua semana? Olha, a minha semana foi um bocadinho parecida com a semana anterior. Continuei a ver vídeos da Ubuntu Ásia e da Ubuntu Summit, com temas como o WSL, LXD, Flutter, KDE, e num deles há uma revelação que eu achei particularmente interessante. Foi num dos painéis que o Till moderou sobre snaps, e nele o Gustavo Niemeyer, o CEO da Canonical, o CTO da Canonical, revelou que há uma novidade interessante, algo que muita gente gostava de ter, creio eu, pelo menos é o que ouço de feedback muitas vezes, que é a possibilidade de marcar um snap como este não atualiza, até eu voltar a dizer que ele pode atualizar. Finalmente a pensar na malta das operações, acho muito bem. Não, eles o que o Gustavo disse foi que a Canonical teve muito tempo, e a equipa de Snap em particular teve muito tempo a tentar desenhar uma funcionalidade que permitisse adiar os upgrades de uma forma que servisse os interesses de toda a gente, e finalmente chegou a uma conclusão que não conseguia fazer isso como era necessário. E como neste momento estão convencidos que a cultura de atualizar por omissão está embebida na comunidade, que acharam que a melhor medida era mesmo disponibilizar esta funcionalidade. É um bocadinho como fazer os spins dos pacotes de apps, que nós já aqui falámos uma vez. Exatamente. E acho que é uma medida que vai fazer muita gente contente. Sim, olha, eu fico contentíssimo, porque é tal história. Tu quando pinas alguma coisa, basicamente evitas surpresas. E quando falas em surpresas, nunca são agradáveis. Quando a gente fala neste contexto, as surpresas são sempre desagradáveis. Portanto, o facto de poderes pinar snaps da mesma forma como pinas da apps ou outra coisa qualquer, diz? É sugerir-se a palavra marcas em vez da. Não, mas a pinar é mesmo assim, sua mente porca. Neste contexto, pinar não tem qualquer tipo de. Limpa a tua cabeça, Diogo. Vá lá. Mas fora de brincadeiras, acho que isso dá-te um controle, que é um controle que tu não tinhas, e é uma coisa que nós às vezes nos esquecemos, mas que ainda acontece. Eu costumo dar sempre o mesmo exemplo, que é o exemplo de tu pegas no teu portátil, vais com ele para uma esplanada ou para um sítio qualquer, ligas o teu hotspot e de repente os teus snaps começam todos a atualizar e tu ficas sem o teu plano de dados no instante. Isso podias prevenir já, porque podias adiar e podias marcar a tua ligação como metered, e ele nessa ligação ele não o Snap
daí não ia atualizar. Mas há outra situação que é, por exemplo, vais de férias e o servidor faz uma atualização qualquer que te introduz um bug qualquer que não te serve, né? Sim. E tu queres ter a oportunidade de testar. Só para tentar aqui reforçar o meu ponto de vista, claro que tu podes sempre configurar. Agora, aquilo que tens de pensar é que o Ubuntu é Linux for Human Beings e tu tens de pensar nos Human Beings que instalam aquilo e pronto e não tocam em nada, e esses sim, porque eu assisti isso a várias pessoas, não só no contexto de Snap, noutros contextos semelhantes, de pessoas que, por não controlarem alguns processos, de repente ficavam sem plano de dados. E se tu pensares que alguns dos planos de dados atuais incluem 5 GB ou mesmo 10 GB, se tu tiveres uma semana fora, lá está, se for só para ir à esplanada e voltares, é mais difícil, eu concordo. Agora, se tu tiveres de facto uma semana fora e estiveres a contar com o teu hotspot e tu controlas-te para não ires ao YouTube, controlas-te para não fazeres uma série de coisas, mas depois em segundo plano há ali tráfego que está a ser descarregado sem tu olhares para ele, em menos de um fósforo arriscas-te a ficar sem o teu plafond. Mas pronto, é o que é. Mas olha, sim senhor, acho muito bem, não só para a utilização doméstica, chamemos-lhe assim, mas também para o uso profissional e indústria, parece-me bastante positivo esta evolução. Normalmente há ciclos de patching nas empresas que se referem de X em X tempo é que são feitas atualizações e que tem de ser tudo testado antecipadamente, e este mecanismo permite fazer isso de uma forma mais controlada. Exatamente. Dá-te controle. Agora, o que eu queria mais era fica o feature request para algum dos developers da nova loja, da nova aplicação da loja, é expor mais funcionalidades dos snaps na loja, porque há funcionalidades que podiam estar acessíveis via loja e que não estão, e que seriam muito úteis aos utilizadores, principalmente aqueles como aqueles que tu descreveste, que são menos versados tecnicamente, e assim as pessoas podiam começar a perceber melhor também o poder dos snaps e a sua superioridade. Mas pronto, e mais, Diogo, eu estou ansioso aí por chegares ao ponto que me interessa. Nem tudo foi boas notícias. Eu estou cada vez mais irritado com o Google. Na minha opinião, o Google consegues ficar ainda mais? Ainda mais. O Google está a mestatizar o e-mail, basicamente. Por alguma razão, o Google resolveu que o meu endereço @ubuntu.com é um endereço de spam. Ok, tens de pensar o que é que andas a fazer com esse endereço, Diogo. Então, isso é ando fácil. A mandar e-mails ao pessoal da Canonical, essencialmente, e principalmente esse. Se calhar com muita insistência. Não, nem esse por o isso. problema. Já não trago e-mails com eles há muito tempo. É que eu mando e-mails para a malta da Canonical e não tenho esses problemas. Pois, eu também não. E também mandei ao pessoal do Mil. Então está aí. Eu ao pessoal do Mil nunca mandei. Deve ser isso. Pronto. Olha, tá aí. É toda a diferença. Exatamente. Em termos de comparação, encontramos a causa. Okay. Pronto, deve ser isso. E com isto, não estou a conseguir fazer sign-up da minha conta do Ubuntu Social, que está aberto agora a Ubuntu Members, e por isso tinha de utilizar o meu e-mail Mas espera aí um bocadinho, vamos à história do Gmail. Se tu tens isso a ser como é que tu envias e-mails com o teu endereço Ubuntu? Ou seja, qual é o SMTP que estás a usar? Isso para mim é um problema de configuração teu, Diogo. Não, eu utilizo o SMTP da conta de e-mail que eu uso, que não é essa, obviamente, porque essa conta não existe. Como é óbvio, não existe, exatamente. E eles têm, ou seja, e o SPF do Ubuntu permite-te enviar de qualquer lado. Acontece que o servidor que tu usas para envio é que pode não autorizar o teu remetente. Eu já tive isso como problema num servidor meu, assim, em que eu tenho mais eu gosto de usar o meu próprio e-mail. Eu tenho mais alaias em que eu faço isto, e do mesmo servidor e qual eu envio com a mesma conta, e que para o Gmail e do Gmail para lá, zero problemas. Pronto, então o Gmail está ótimo, vês? Então não estou a perceber.
Eu continuo a achar que deve ser um problema de configuração e tu já tiveste alguns problemas com o e-mail no passado, e eu posso partilhar, não sei se é o caso ou não, porque provavelmente estás a usar e-mail que não controlas, ou seja, Exatamente. contas, pronto, e será eventualmente mais difícil, se bem que dependendo do teu provedor do serviço de e-mail, poderás configurar, não conheço, eu a Gandhi tenho alguns domínios lá e confesso que uso as contas gratuitas incluídas. Não, estou enganado. Não é nada a Gandhi, é o postel.de. Ok, pronto. Mas se tu conseguires configurar endereços de remetente, que é uma configuração que tu podes ter e que tens em alguns provedores, poderás ter esse efeito, ou seja, poderá ser mais fácil para tu depurares, falta cá o Miguel para nos obrigar a falar português, para tu depurares o teu problema. Continuo a achar que, e por muito que eu gosto de dizer mal do Google, ainda há meia hora estava a dizer mal do Google forte e feio, mas neste caso em particular tudo indica para que seja um problema de configuração, alguma coisa do teu lado. E porque é que não acontece com os outros alaias? E porque é que não acontece com o meu endereço Ubuntu? Percebes? É que no meu endereço Ubuntu eu uso um servidor que eu autorizei expressamente certo, a usar aquele remetente. Mas estás a utilizar alaias do Ubuntu. Agora, eu, com a mesma conta de e-mail, no mesmo provedor de e-mail, com outros alaias, não tenho qualquer problema. Eu não tenho problema com nenhum dos meus alaias e tenho vários também. Agora, continuo a achar, lá está. Eu percebo o teu ponto de vista e percebo a tua vamos lhe chamar o quê? Indefinição. Agora, explica então porque é que do teu servidor um alias Ubuntu não funciona e do meu funciona. Aliás, e de outras pessoas também, porque há muita gente a usar endereços Ubuntu e funcionam. Pode ter acontecido. A menos que tenhas encontrado outras pessoas a reclamarem do mesmo. Não, que eu saiba não sei. Então, serás tu a areia na praia, portanto serás tu o grão de areia na praia. Não tenho conhecimento nem de sim nem de não. O que pode ter acontecido é de facto alguém ter tentado fingir que era eu e enviar e-mails de spam com ubuntu.com. Sim, isso também é possível. Agora, ainda assim, lá está. E por muito que, e já se disse aqui muito mal do Gmail, volto a dizer, eu não tenho nada, não tenho afinidade nenhuma nem com o Google, nem com o Gmail, mas neste momento acho que estás a ser injusto com o Gmail. Ou seja, não será o Gmail que está a destruir o e-mail, é só um problema de configuração, de falsos positivos. Porque caso não seja, como tu dizes, esse problema em específico, e há muitas vezes em que não é esse problema em específico, em que são de facto falsos positivos, e o peso que o Gmail tem no mercado basicamente impede que quem tem outros provedores acabe por ser forçado a usar Gmail. Atenção, nada disso muda aquilo que foi a nossa conversa, e já tivemos aqui várias, umas mais pequeninas, umas mais compridas, sobre alojar o próprio e-mail e sobre os efeitos nefastos dos monopólios. Não é bem monopólio, mas é um oligopólio do Gmail, do Outlook. É mesmo e então isso é problemático. Esta história associada ao teu caso em particular do endereço Ubuntu é que eu acho que não faz sentido. Agora, se queres dizer que os falsos positivos e que não controlas e que não tens uma forma de reportar que é um falso positivo ou de tornar fidedigno o teu servidor ou o teu endereço, portanto, esse tipo de coisas, aí concordo contigo, aí estamos 100% de acordo. Sim. No teu caso em particular, eu ia investigar com um bocadinho mais de olho para ver se de facto não te está a escapar em algum pormenor, porque provavelmente é isso que está a acontecer. Não tenho toda a informação disponível, portanto é também só um palpite o que eu te estou a dizer. Pronto. Exatamente, tem um palpite. Exatamente. Mas pronto, adiante. Portanto, Gmail para mim esta semana está nos pontos negativos. Já nos outros pontos positivos, chegou o meu dia do Pinheiro. Era aí que eu queria chegar. Exatamente. E então? Olha, onde é que andaste a derreter? No fim de semana passado encomendei um Spinebud Pro da Pine 64. E já chegaram? Chegaram hoje. Leão.
Eu não estava nada à espera. Mas sim. O que é que são os Spinebud Pros? São um par de in-ear Bluetooth LE, portanto Low Energy Headphones, semelhantes a outros, por exemplo, os da Apple. Não sei o que é. Apple é o quê? A Apple é uma famosa empresa de computadores e telemóveis e headphones. Ok, sim. Mas avança, continua. Estes também fazem Active Noise Cancellation e True Wireless Stereo. Há firmwares da comunidade. Ele fazem cancelamento de ruído até menos ativo até menos 45 dB e fazem atenuação até menos 55 dB. Também fazem cancelamento de ruído de ambiente. Permitem configuração de vários dispositivos, portanto, emparelhar-se com vários dispositivos e ser utilizados por vários dispositivos, mas não simultaneamente. Se tem um rating de resistência à água IPX4, mas não permite serem usados dentro da água, nem no chuveiro, nem na sauna. É para ir salpicos, não é? É, salpicos, basicamente. Yeah. E mesmo se transpirares muito, melhor é tirá-los, senão ficas sem eles. Pronto. Têm 6 microfones que utilizam para fazer cancelamento de ruído. A bateria dura 5 horas fora da caixinha que ele tem. Eles têm uma caixinha especial para fazer o carregamento e duram 25 horas dentro da caixa. Ok, boa. Uma fonte que eu não sei o quão fidedigna é. Tem um artigo com o título Pine 64 lança TWS Earbuds com melhor ANC do que a Apple AirPods Pro. Pronto. E tem lá um gráficozinho em que ele mostra que de facto que o cancelamento ativo de ruído do Pine 64 é melhor. Ok, boa. Tu já usaste? Muita coisa. Ou ainda já chegaram e pronto? Já usei praticamente desde que chegaram, mas como não consegui carregar a bateria porque estou sempre a tentar usar, lembro-me, agora experimentar isto, agora experimentar aquilo, e depois não carrega a bateria. Mas sim, a qualidade de som é ótima. Funciona bem com o meu smartphone, funciona bem com o meu PC, faz bom cancelamento de ruído. Tem um ruidozinho. É isso que eu tinha a perguntar. Portanto, eu já ouvi falar de malta que falou de um ruído. Sim. Sentiste isso? Senti. Quando tens o cancelamento de ruído ativo ligado, se tiveres o volume de som baixo, dás por isso. Se tiveres um volume não tão baixo, não creio que dês por isso. Gajos metaleiros como eu. Estar lá o ruído ou não estar é a mesma coisa. Isso atenua com a bateria com o baixo. Eu acredito que com algum software update aquele ruído vai desaparecer. Acredito que sim. Portanto, não creio que vai ser um problema muito, muito demorado. Mas estou contente, sim. Tinha de deixar carregá-los. Eles demoram 1h30 a carregar e ainda não lhes dei mais do que meia hora, se calhar. Ok. Tudo bem. Olha, isso para o Alfândega ou não? Não. Por isso é que foi tão rápido, porque uma das coisas que me irrita nos painéis cenas é que é aquela roleta da alfândega, tu nunca sabes se vai, se não vai, e se não vai é fixe, se vai é uma chatice, depois nunca sabes quanto tempo é que aquilo demora lá também, e que é uma irritação também, e nunca sabes quanto é que vais pagar também, que é outra coisa que também me faz comichão. Tu gastaste quanto no total? Compraste só um conjunto ou compraste mais? Não, só comprei um, que eles não são assim tão baratos. Custam €70 mais shipping, $70 mais shipping, aliás. O shipping é quase tão caro. Acho que eu paguei, era quase tão caro como um pai metade do preço disto. Muito complicado. Sentes que estás a fazer mais negócio com os correios do que com os senhores do pai, sim, não é? Sim. Mas olha, tu tens uns em termos de cancelamento ativo de ruído, tu tens uns Bose como eu, grandes, over-ear, e depois tens uns pequenitos. E que tal? Consegues fazer um Pepsi Challenge? Os Bose são de facto muito bons, têm uma qualidade excelente, e o Bluetooth é sempre uma coisa um bocado chata, não é? Por acaso, como é que tu de repente saltas? Tu que és um gajo completamente contra o Bluetooth? Se não fossem Pine, não comprava. Digo-te já. Os Bose tu não usas Bluetooth? Não. Mesmo os buds, usas aquilo tem função cabo? Tem uma corda assim, uma cordazinha, e tem lá um gingarelho que é a parte que faz o cancelamento de ruído, está agarrado ao cabo.
Comprei porque já tinha lido que de facto era muito bom, alta qualidade, e por isso resolvi experimentar. E como também não era extraordinariamente caro, também pensei que, ok, se não for muito bom, também não fica muito. Estamos em dezembro. Exatamente. E pronto, Pine 64 é este. O dia do Pinheiro, Pinheiro da Pine 64. Quero deixar ainda aqui algum feedback sobre os snaps que falei no episódio passado. Sim. Em particular os do Microsoft e o Microclouds. Tive a ver os vídeos que o Stefan fez, e de facto eles são mais úteis e são melhor pensados do que eu pensava. Eu pensava que eles faziam algo como faz o Juju, e o charme do Juju, por exemplo, para o Kubernetes, que ele basicamente cria containers no LXD para lançar o MAS, por exemplo, e coisas desse tipo. Mas não é nada disso. O Snap permite que simplesmente configurar com muito mais facilidade um nó de um cluster. Instalas aquilo e corres o comando init como se fosses configurar um LXD. E exatamente. Ele faz-te perguntas como no LXD, relativamente simples, poucas, e uma das perguntas é que ele tenta detectar que outras máquinas há na rede em que ele está. E ele diz-te: queres estas outras máquinas que aqui estão com estes IPs são nós da rede? E depois tu dizes sim ou não. Sim ou não, e fica lá. Olha que fixe. E dá também para fazer individualmente, acho eu. E ficas com aquele nó do cluster configurado. Pum, está feito. Fixe. Sim, faz muito mais sentido, na minha opinião. E tenho pena que o Ceph seja demasiado pesado para correr num Raspberry Pi 3 ou até num Raspberry Pi 4 sem ter pelo menos 8 GB de RAM, pelo menos segundo o Stefan. Porque isto seria uma boa utilização para as minhas Nextcloud boxes. De outra forma, ainda assim, para quem tiver dinheiro e gosto por isso, e quiser fazer essa experiência, pegas em 2 milhões de euros e compras 4 Raspberry Pis 4. Sim, 8 GB. Pronto, 8 GB, é capaz de chegar. Mas há aquelas daughterboards em que tu podes pôr lá um Compute Module 4 de 8 GB e que tem slots PCIe e M2 e não sei o quê, e podes meter lá discos rígidos e NVMe's e o caraças, e podes fazer um cluster interessante, se de facto os 8 GB forem suficientes, porque a forma como o Stefan disse não foi uma forma muito convencida de que fosse. Mas pronto, é experimentares, é o que eu digo. Eu estou à espera que o como é que se chama aquele americano que faz vídeos fantásticos sobre Raspberry Pi, que faz coisas doidas como tentar ligar uma placa, uma GPU da Nvidia a uma destas daughterboards com Raspberry Pi e fazer o driver para aquilo correr, e conseguiu algo, não o que vocês estão provavelmente à espera, mas mostrou coisas. Eu acho que neste momento o vídeo mais impressionante que alguém pode fazer sobre Raspberry Pi é como comprar um Raspberry Pi. Mas olha que hoje ou ontem, já não sei, porque já estou com um certo problema nesta semana em controlar quais são os dias da semana, e vi um blog post da Raspberry Pi a dizer que os problemas de abastecimento terminaram? Estão a terminar, sim. Deixa ver se os preços vão voltar ao normal, ou se é como os combustíveis, assim, que é quando o barril sobe. Eles estão a vender ao mesmo preço, não é? Eles estão a vender ao mesmo preço. Não, agora, já vi preços astronómicos. Sim, mas não são eles que estão a vender, não é? É esse preço. Pois mas eles sim, vão vender ao mesmo. O problema é se os retailers depois, ou se não é os retailers, são os grossistas, dependendo daquilo que tu fazes, é se eles vão depois ajustar os preços novamente, ou do estilo, já cá está em cima, deixa estar, pode ser que ninguém repare e as margens ficam dilatadas. Vamos ver. Mas também pronto, tenho dúvidas.
Vamos ver, é isso. Eu tenho aqui 3 ou 4 coisas pendentes, não são urgentes, mas tenho 3 ou 4 coisas pendentes. E estou ansioso para que a situação seja desbloqueada para nós. Aliás, uma das situações tem exatamente a ver com a Next Cloudbox do nosso da comunidade, não só do podcast, mas da comunidade, que está em vias de subir. Só que aos preços que estavam, esquece, em termos de stocks. Aliás, nós temos um Raspberry Pi comprado desde junho, se não me engano. Portanto, na prática aquilo era compra e tu estás com um stock de menos 100 e tal ou 200 ou o que era. Portanto, até chegares a ter disponibilidade, mas na prática está um Raspberry Pi comprado. Até já enviaram aquele formulário a dizer como correu a sua compra, ficou satisfeito, recomenda aos seus amigos, aquela história que eu acho curiosíssimo, porque está na caixa de entrada à espera de, quando a compra for concluída, então aí vamos avaliá-la, não é? Por enquanto está a correr bastante mal. Não é bastante mal, estou a ser injusto, porque quando se fez a encomenda sabia-se perfeitamente que havia tempo de espera. Sim. E eles não, ou seja, ninguém escondeu que isto estava a acontecer. Agora, foi das poucas lojas que na altura aceitavam encomenda, ou seja, aceitam-te a encomenda, está lá tudo pronto, estás em fila de espera, basicamente. Mas pronto, estou ansioso para poder, se me apetecer comprar um Raspberry Pi hoje, poder comprá-lo e ali na Mauser ou qualquer coisa e me entregarem isto em casa 3 ou 4 dias depois, eventualmente, sem preços que me obriguem a vender um rim ou sem ter que estar meses à espera. Portanto, ótimas notícias para a malta que, como tu e eu, gostam de Raspberry Pis para brincar e não só. Então, e tu, tens novidades desta semana? Eu tenho, olha, não sei se tens mais alguma coisa para dizer no episódio, mas é o melhor despediste já, porque... ainda gostava aí de recomendar uns bundles do Humble Bundle que... Então se quiseres fazer já isso, tratas já disso, mas fazemos o fim. Olha, então eu tenho, a começar do princípio, recebi hoje, isto demora, mas pronto, recebi hoje o e-mail a dizer que o meu novo Slimbook já foi assemblado, portanto já está na fase de testes. Portanto, 2-3 dias em princípio e eles despacham aquilo no correio, portanto ainda chegará, como se contasse para alguma coisa, mas pronto, ainda chegará antes do Natal, pelo menos é assim. Agora tu abres qualquer loja online e ao lado do tempo de entrega, não é? Da previsão de tempo de entrega, tem sempre ainda vai chegar antes do Natal, ainda vai chegar antes do Natal. Eu assim, estou-me nas tintas, eu quero é que isto chegue. Mas pronto, seja como for, sim, boas notícias, não são as notícias ótimas que eu gostava de já o ter na mão e de já estar hoje a gravar assente no meu novo Executive, não é o caso, mas andei ocupado esta semana, portanto já andei ocupado como já não andava há muito tempo. Falei aqui na semana passada sobre uma experiência e foi uma experiência bastante que teve bastante sucesso, que foi, eu troquei um dos meus interruptores de parede e para quem ainda se lembra e acompanha este podcast, talvez há um ano eu tive uma tarde inteira a esculpir um buraco numa das minhas paredes. Basta ter ouvido o episódio passado em que tu descreveste isso. Exatamente, e vou descrever mais não sei quanto, porque as horas que eu tive de volta daquilo merece o mesmo número de horas a falar no assunto, mas não vou amassar hoje, mas basicamente acontece isso. Tive então a sorte ou o olho de encomendar um interruptor que de facto cabia nas caixas da minha parede, e como aquilo teve sucesso e é estupidamente simples de trocar, basicamente puxas o interruptor fora, ligas os 2 contactos, pões na parede e ele fisicamente fica logo a funcionar. Depois vais ao Home Assistant, configuras, emparelhas aquilo e a coisa fica também a funcionar. Portanto, eu neste momento já tenho todas as minhas divisões de casa que não têm comutações ligadas com esses interruptores. Aproveitei para arrumar... Peraí. Claro. Quantos dispositivos de Zigbee é que tens agora? 51. Pronto. Neste momento 51. Só para irritar o Miguel, que ele há de ouvir isto certamente. E vai no próximo mês e meio, provavelmente, havendo um bocadinho de paciência, vai aumentar mais, eu diria mais 15 para aí. Porque, ou seja, neste momento lá está, faltam umas comutações. As comutações são uma coisa especial que é basicamente, há uma coisa que eu não abdico, que é, se o meu Home Assistant não acordar ou se adormecer e for ter com o criador, eu quero continuar a poder ligar luzes e desligar luzes. Portanto, é uma coisa da qual eu não abdico. Portanto, tenho alguns muito poucos botões cá em casa que estão que acionam, que são feitos ou seja, que as configurações estão feitas por software.
Ou seja, eu tenho em sítios, só para teres aqui uma noção, imagina, tu tens um dos pontos onde eu tinha um interruptor, comprei um interruptor duplo e o botão do lado esquerdo faz o que é suposto, liga a luz, desliga a luz como o tradicional. E eu aproveitei o botão do lado direito para fazer uma automação, para trigar uma automação que eu controlo por software. Ou seja, no dia em que o meu Raspberry Pi não estiver a funcionar, o botão do lado direito não vai trigar essa ação, porque é software, é configuração, mas o botão do lado esquerdo vai continuar a acender e a apagar a luz do teto. Ou seja, este tipo de coisas é aquilo que eu não abdico. Quando fores à casa de banho no meio da noite, consegues ver o caminho e ver a casa de banho? Sim, também. Por acaso, os interruptores que eu comprei têm um pilotozinho azul que dá assim uma tenue luz de presença, mas que eu tenho aquilo configurado para ligar apenas quando a luz está ligada. Portanto, quando estás às escuras, ou conheces bem e conheces a tua casa em braille. Se o Home Assistant estiver avariado, consegues ligar os interruptores. Consigo ligar os interruptores, exatamente. Pronto, não preciso ir às porradas ao móvel, exatamente. É exatamente isso disso que eu não abdico. Da mesma forma, e foi por isso que eu não fiz logo as comutações, que é a forma que tu tens de ligar comutações com interruptores inteligentes, é basicamente usares um dos interruptores como master, digamos assim, portanto, e aquilo é fisicamente o botão que liga e desliga a luz do teto, e os outros interruptores que fazem a comutação serem acionados por software. Ou seja, na prática eles não estão ligados diretamente à lâmpada que vai controlar, mas estão ligados por software e vão trigar a ação de ligar a lâmpada. Portanto, essencialmente é isto. O que é que acontece? Isto é diferente, e tu no outro dia perguntavas-me sobre Z-Wave, é Z-Wave, não é que se chama? O outro... Yeah. Pronto, e faz-me confusão, da mesma forma como tu compraste os teus buds e usas Bluetooth por serem da Pine, eu uso Zigbee também por ser um protocolo open source, portanto, sendo que os Z-Wave são proprietários, aquilo é um bocadinho... Acho que, conforme tu disseste, poderão funcionar melhor aqui ou ali. Explicaram-me uma coisa que, de facto, poderia ser interessante neste meu contexto das comutações e que o Zigbee não faz, que é tu consegues fazer uma espécie de um mirror, espelhar interruptores, ou seja, tu consegues configurar o interruptor como o teu interruptor principal, o tal que acende a lâmpada, e os outros da comutação tu podes dizer que numa primeira fase é software que configura isso, portanto basicamente tu vais dizer este interruptor faz o mesmo que aquele. Isto é configuração, mas a partir do momento em que tu tiras fora o hub, o Home Assistant, seja lá o que for, eles continuam a fazer espelho um do outro. Portanto, e neste caso poderia ser fixe. Eu estou a usar não, ainda não tive coragem para isso, mas que é o que eu vou fazer, ou seja, em vez de trocar os interruptores para as comutações, o que eu vou fazer é usar um módulo Zigbee que vou pôr na caixa de derivação, ou seja, as comutações quando vão à lâmpada são interrompidas pelo módulo Zigbee e eu vou continuar a ter os botões a fazerem a sua comutação normal, que dão ordens ao módulo Zigbee e que depois diz à lâmpada para ligar ou desligar conforme os interruptores assim lhe disserem, ou o meu software ou a minha programação assim disser. Portanto, diz. Qual é o tempo de resposta das automações normalmente? Não te sei dizer, mas eu diria que é instantâneo. Okay. Ou seja, uma das coisas que eu sinto se notas que é instantâneo, é a resposta que eu queria. Sim. Estou a pensar seriamente em promover o meu Home Assistant e tirá-lo fora de um Raspberry Pi 3, que é o que está neste momento a funcionar lá, e eventualmente, lá está, este poderá ser um dos projetos que eu tenho a precisar de um Raspberry Pi maior, ou então eventualmente comprar um NUC para isso. Eu explico-te. Já começo a sentir que de vez em quando o Raspberry Pi pode estar a precisar de mais carninha. Ouviste qual é o dispositivo que o Chris da Jupiter Broadcasting comprou para substituir o Pi? Deve ser aquela Super Word, o Odroid, qualquer coisa assim, exatamente. Sim. Então. Sim. Faz sentido. É bastante mais caro, mas faz sentido. Aliás, neste momento custa o preço de um Raspberry Pi, lá está, os tais inflacionados. Mas ainda assim... E já consideraste também o Home Assistant Yellow?
que é feito pelos tipos que criam, pela empresa que cria o Home Assistant, e que é um Pi, mas tem uma daughterboard para o qual ele faz offloading de algumas coisas específicas. Talvez isso tenha benefícios de performance também. Poderá ter ou não. Há sempre aquela chatice que é a chatice Pine, que é aquilo vem de onde? Provavelmente vai bater na alfândega, eu vou-me irritar e não há necessidade. Portanto, é um bocado a questão que tu tens e já falamos aqui várias vezes da Nextcloud Box. Tu compras um hardware muito fixe, compras uma appliance muito fixe, mas por exemplo, tenho dúvidas, e isto cola um bocado com a conversa dos planos de descontinuar imagens do Bport, que é, eu tenho dúvidas se ainda consigo encontrar na internet, porque eu acho que fiz backups disso na altura, imagens do software que eu devo colocar no cartão para uma Nextcloud Box. O projeto já terminou. Sou capaz de ter. Eu também acho que tenho isso em backups. Agora, a minha pergunta é, eu não deveria ter isso em backups. Eu deveria, olha, o meu Raspberry Pi morreu, ou eu tenho uma Nextcloud Box que preciso de revitalizar, ou que preciso de ganhar vida outra vez. Eu devia conseguir ir a um sítio, buscar o ficheiro com a imagem, arrebentar a imagem para dentro de um cartão de memória, um dos cartões originais. Mas pronto, mas percebes? Que normalmente não uso os cartões originais. Pronto, porque aquilo que me incomoda com essas appliances, e no caso do Yellow deve ser a mesma coisa, é enquanto aquilo durar é fixe, se aquilo por algum motivo deixar de durar e não é a empresa deixar de funcionar, muitas vezes é só o produto deixar de existir. A Western Digital continua a existir, a Raspberry Pi também. Agora, o projeto Nextcloud Box é que se esfumou. E isso é uma preocupação, mas pronto. Sim, mas seja como no for, caso do Raspberry Pi, devido à retrocompatibilidade que eles costumam ter, não creio que seja assim um grande problema. A nuvem do Ubuntu, a nossa nuvem do Ubuntu não consegue mudar Raspberry Pi porque a imagem que lá está não é compatível. Certo, mas consegues fazer uma instalação de raiz e migrar as coisas. Mas não estamos a falar de instalação de raiz, ou seja, estamos a falar de tu tinhas uma imagem que automaticamente fazia o boot do disco rígido e que, ou seja, estava 100% pronta para isso. E neste momento isso não existe. Mas o que eu estou a dizer é que sendo Raspberry Pi não é tão problemático, porque continua a haver imagens para Raspberry Pi 3, para Raspberry Pi 2. Para Raspberry Pi, sim, claro que sim. Como o Yellow pode deixar de ser um Yellow. Eu lembro da malta que comprava appliances da IP Brick e que mandava fora o software da IP Brick e usava só o hardware daquilo, porque o hardware era bonito e era giro e funcionava. Pronto. Agora, o que eu estou a falar é isso, ou seja, qual é a vantagem na prática de eu ter um Yellow se depois não o uso como um Yellow? Percebes? É um bocado isso. E se ele deixar de funcionar como Yellow, eu vou ter que arranjar uma alternativa. E é uma o Yellow chatice. É apenas um Home Assistant. Sim, mas ok, mas pronto. Mas por enquanto não. Eu mais facilmente compro um Raspberry Pi 4 com 8 GB de RAM e fico mais descansado quando eles ficarem disponíveis. Ou então eventualmente compro um Slimbook Zero ou uma coisa assim. Os Zero já não existem. Pronto, mas percebeste a ideia. Portanto, eu percebi. E transforma aquilo. Isto porque os tempos de resposta continuam a deixar bastante satisfeito. Posso dizer que está a funcionar bastante bem. Agora, tentei dar ali um upgrade. Lá está. Andei aqui há algum tempo também de volta dos meus dashboards. E uma das funcionalidades que já tínhamos falado aqui também algumas vezes, e andei um bocado à procura, encontrei duas coisas muito, muito interessantes. Vamos incluir links disto nas notas do episódio, se não nos esquecermos, que é uma coisa que se chama Mushrooms, ou Mushrooms, ou que é para fazer dashboards do Home Assistant, uma coisa que tu instalas com o Hex, e que te permite fazer uns dashboards muito interessantes. Eu posso dizer que reescrevi praticamente todos os meus dashboards desde que instalei esse Mushroom. E valha-me, atenção, reescrevi, estou a mentir, valha-me o facto de eu gerir tudo com YAMLs que estão num repositório. Portanto, basicamente o que eu fiz foi, tu pões os cards do Mushroom e depois vais empurrando para cima e para baixo os recursos para aquilo ficar arrumado, mas na prática foram recriados todos os meus dashboards. E consegui finalmente uma coisa que me andava a irritar há muito tempo e que já funciona, que é
o swipe nos dashboards, ou seja, se eu tiver dashboards com várias views ao lado umas das outras, com tabs, eu já não preciso de ir lá em cima picar nos ícones que são pequeninos. Se tiveres um ecrã pequeno, então são mesmo muito pequeninos. Eu consigo empurrar para a esquerda e para a direita e consigo navegar nos tabs, que é uma coisa que neste momento me obriga a andar à procura de uma coisa que eu queria, que é, eu neste momento ando à procura do tablet ideal. Ok, eu vi uns ecrãs. Eu sei que pões na parede. Sim. 60 euros, eu sei, da Sonoff. Não sei se eram 60 euros, se eram quanto. Mas pensei em ti, pensei logo em Obrigado. São contacto. Eu não consegui perceber. Só que vem da China também, tem o fator Pine. Não. Eu consigo-te arranjar isso a vir na Europa. Ok. E por 60 e poucos euros, sim. Se estamos a falar da mesma coisa, é isso. Não sei se estamos a falar do mesmo fornecedor e do mesmo produto. Mas podemos trocar isso. Tiras o interruptor e depois aquilo usa o miolo entra na caixa do interruptor e depois aquilo, em vez de ser só um interruptor, na prática é um ecrã, trocas-lhe o firmware, não é? Porque o firmware daquilo é muito limitado. E então tens um ecrãzinho, uma coisinha, não sei quantas polegadas são, mas é uma coisinha assim, tipo uma coisa quadrada, um pouco maior que um interruptor convencional. O que eu vi eram 8 polegadas. Não, 8 é muito, não. O que eu vi é diferente. Mas haviam mais pequenos, eles tinham lá mais modelos, uns maiores, outros mais pequenos. Mas o que eu vi em particular eram 8, que eu achei que era, como falaste de algo como o M10. Exatamente. Eu neste momento estou... sendo que o problema de teres uma coisa agarrada à parede é que fica agarrada à parede, com tudo o que isso tem de bom e de mau. Eu neste momento estou a pensar em ter por piso, minha casa tem 3 pisos, portanto ter por piso um tablet, algures entre as 8 e as 10 polegadas, mas um tablet que seja... Eu preferia uma coisa que fosse com carregamento wireless, ou seja, que tivesse uma espécie de um standzinho onde tivesse sempre pousado e tivesse sempre 100% de bateria, mas que tu pudesses facilmente andar com ele se fosse preciso. Ou seja, o sítio dele é ali que ele dorme, é ali que ele está, e quando queres interagir com algum tipo de coisas é ali. Mas imagina que estás a fazer o jantar na cozinha. Podes levá-lo para a cozinha e podes ter algum controle diferente, uma coisa mais flexível. No final do dia, ou quando acabaste de fazer o jantar, já lavaste a louça, não é? E voltas a colocá-lo na sua casinha. Portanto, eu neste momento estou um bocado a pensar nisso, sendo que se é um por piso, porque não faz sentido andar com eles para cima e para baixo, não é? Portanto, faz sentido um por divisão, haja dinheiro, mas um por piso não é o fim do mundo. Ainda assim é uma decisão vezes 3, e vezes 3 é uma coisa que pode pesar, com um problema. Eu gostava mesmo muito que fosse uma coisa que corresse Ubuntu, até por uma questão de longevidade de equipamento, porque tu compras hoje uma coisa com Android e nunca sabes quando é que aquilo vai acabar, ou vais comprar os Samsungs e à partida sabes que tens para aí, acho que é 5 anos ou que é de atualizações. Sim, eles agora passaram a garantir 5 anos. Exatamente. Ou então vais comprar aquelas marcas mais baratecas e é uma roleta, e provavelmente a roleta ele está a funcionar quando sai da caixa e pronto, e é isso até ao dia. Mas estamos nisto. Olha, fiquei muito contente porque neste momento tenho a minha casa bastante mais funcional, tenho os meus dashboards bastante mais informativos também, portanto andei a ver, não vi vídeos completos, mas vi bits de vídeos com ideias para fazer dashboards, e que um Home Assistant com os dashboards certos ou errados faz toda a diferença, portanto fica completamente diferente. Eu neste momento tenho a casa bastante mais funcional, e tenho ainda uma série de coisas, mas que não vou conseguir fazer já, nem me apetece fazer já, portanto não vou falar já sobre isso nesta altura, mas por enquanto estou bastante contente. Estou com esse pendente e já agora também sobre hardware, e faço aqui sempre, até porque sei quase certeza que há malta que me vai apresentar alternativas do tal hardware que eu gostava de comprar. A coisa que eu vi mais compatível com aquilo que é a minha necessidade não é o wireless charging, mas ou seja, não tem carregamento sem fios, para mantermos isto na nossa língua materna, mas são uns tablets da Lenovo, se não estou em erro,
que têm uma doca de carregamento, ou seja, tens uma espécie de um encaixe onde tu, quando encaixas, ele está a carregar e aquilo funciona como... fica tipo moldura, portanto fica ali com alguma inclinaçãozinha e tal, portanto fica bastante funcional e está a carregar. Portanto, tem parte do que eu quero. Eu gostava de uma coisa mais descontraída, que era, mandas para cima do apoio e ele fica logo a carregar, não tens de preocupar com mais nada, não tens de estar a preocupar-te se o contacto está no sítio, se não está. Eu não sei como é que ele funciona, mas provavelmente deves ter que acertar no sítio certo para aquilo estar a carregar. Entretanto, vi também alguém a dizer que o tablet ideal para este tipo de utilização são os tablets Fire, se não me engano, acho que é assim que eles chamam. Fire Tablets. Os Fire Tablets da Amazon, exatamente. Portanto, o que fazem, eu acho que fazem wireless charging e tens uma coisa que é o modo quiosque ou o modo opinião. Acho que é de fazer spin de uma aplicação, ou seja, para ela ficar sempre, não é de versão, mas é da aplicação estar sempre são visível. São os tablets que o Chris também usa na caravana dele. Pronto, ok. Então bate certo aqui algum padrão. Eu acho que estive a ver o preço daquilo e o preço não era assim muito fixe. Porque depois tens uma coisa que eu acho estranha. Mas a Amazon faz de vez em quando promoções daquilo. Okay. Promoções e tipo fica um preço ridículo. Pronto, se for ridículo, tudo bem. Se calhar até compro logo os 3 e arrisco. Agora, há logo uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha, que é a Amazon vende uns tablets com o mesmo modelo com e sem publicidade. O que tem publicidade é ligeiramente mais barato. Não sei se sabias disso. Imagina, tens um tablet que custa 150 euros, com publicidade custa 120. Uma coisa deste género. E assim, mas que raio é a publicidade? Será que percebes? É estranho. Faz-me comichão. Não me apetece pensar muito nisso e então acho sempre que é uma má aposta. Mas pronto, olha, estamos nisto. Onde é que eu estava a perguntar o número de dispositivos? O meu próximo upgrade, e esse será para muito breve, é os tais interruptores de comutação, não é? Portanto, e logo aí vou ter mais 5 ou 6 dispositivos. E depois já andei a ver uma coisa que tinha visto no passado, mas que nada me tinha satisfeito, mas que neste momento faz sentido, que é as tomadas da parede, ou seja, eu tenho tomadas que encaixo, ou seja, tenho fichas que encaixo nas tomadas e que controlo, mas teres os próprios interruptores na parede ou inteligentes, ou teres as tomadas na própria parede, dá-te uma liberdade completamente diferente, ou seja, não tens, é menos um gingarolho fora. E se eu trocar as tomadas que tenho cá em casa, lá está, o número vai subir mais uma dezena e meia, 2 dezenas de dispositivos Zigbee. E vou começar também, mas eu não vou falar, não quero falar, não. Ia dizer, mas tenho mais um projeto que vai subir para aí mais 10 outra vez. É todas as dezenas. Porque a questão aqui lá está, era aquilo que se dizia, era aquilo que o Miguel dizia na semana passada. Para que é que raio tu precisas de um equipamento Zigbee na casa de banho? Precisas, nem que seja para medir a temperatura e a umidade. E quando tu falas em medir a temperatura e a umidade, exatamente, não faz sentido tu teres sensores de temperatura em 2 divisões e não teres nas outras. Portanto, tu quando pensas numa solução, multiplicas sempre pelo número de divisões. Portanto, quando eu penso, olha, agora vou passar a fazer isto, compras um até para ver como é que funciona, mas logo a seguir multiplicas por 10, porque vais alargar a casa toda. Os de temperatura, pelo menos 3, um no meio da casa e um em cada extremidade por exemplo, de um... no lado da minha casa é óbvio, porque de um lado apanha sol de manhã e do outro lado apanha sol à tarde. E tem temperaturas diferentes ao longo do dia. Como é que tu, já agora por acaso estás a falar de um conceito de apartamento, certo? Tipicamente as coisas estão lá umas das outras. Como é que tu climatizas a tua casa? Não sei se queres responder a isso ou se queres... Não climatizo. Pronto, ok. Basicamente tenho janelas de vidro duplo, tenho isolamento no teto, com teto falso, e mantém a casa a uma temperatura razoável, não ideal, mas razoável. E posso dizer que este ano liguei o aquecedor se calhar 3 vezes, se calhar foi muito. Um aquecedor, pronto, ok. Sim, tenho aquecedor, sim. Isso é climatizar. Sim, terei ligado o aquecedor para aí 3 vezes, se tanto. Okay. Pronto, mas este ano é um ano particularmente quente também.
Quando tens eu estou de calções. Pronto. Os nossos patrões agora tiveram mais um, exatamente. Não estou de calções. Espera aí, foi rápido, mas... Não tens calças. É um facto, não tens calças, tens calções. Não. Calças não, mas se não tens calças parece que é o degredo, mas pronto. Não, isto mantém-se a compostura, um gajo está a gravar, mas agora desde que tens vídeo, lembro-me de fazer várias gravações do episódio em trajes muito, muito menores, mas agora desde que temos patronos com vídeo é uma chatice, temos que... Mas pronto, adiante, estava-te a dizer, quando tens um aquecedor, e um aquecedor tipicamente aquece a divisão onde está. Sim. Teres apenas um sensor de temperatura a norte e outro a sul acaba por ser limitador, porque se tu queres, e depois imagina que tu tens, não será a necessidade certamente, mas estamos aqui já a extrapolar um bocado, mas imagina que tu tens um alerta que diz, tu tens um sensor de temperatura em cada divisão e tens um alerta que diz assim, atenção que o quarto chegou aos 14 graus. Percebes? Dá-te jeito tu teres um sensor nuco em cada divisão para saberes que aquela divisão ou aquele conjunto de divisões desceu de uma certa temperatura ou subiu a uma certa temperatura para tu poderes fazer algum tipo de intervenção. Né? Chegares lá e dizes, olha, está a 14, deixa lá pôr o aquecedor um bocadinho. Percebes? Tenho um aquecedor, tenho mais que um, temos 2 aquecedores que aquecem aqueles sítios e nunca saem de lá e os outros sítios ficam frios. Yeah. Mas pronto, eu posso dizer que tenho um sensor de temperatura em cada divisão e algumas divisões, como é o caso aqui do escritório que é enorme, tenho 2 sensores em sítios opostos da divisão e a sala, que é imediatamente por cima do escritório, portanto tem mais ou menos a mesma dimensão, também ela tem 2 sensores. E o que eu faço a temperatura do escritório é a média desses 2 sensores. Portanto, houve uma altura que tinha mesmo a leitura dos 2 e a diferença em algumas alturas do dia é brutal, mas neste momento optei por manter a coisa mais simples, então faço a média dos 2 e tenho a temperatura de escritório, pelo menos aquela que eu trato como temperatura de escritório, e tenho a mesma coisa na sala. Posso dizer que nesta altura, lá está, melhoramentos que eu fiz nos meus dashboards, eu tenho uma temperatura média, tenho a temperatura e umidade média por piso. E olha que a diferença de cada piso também ela é considerável. E tenho a temperatura média da casa, porque o aquecimento da casa é feito de forma centralizada, apesar de haver radiadores depois por cada casa que pode abrir ou fechar, mas normalmente estão sempre abertos, portanto eu quando ligo e já que o aquecimento está a consumir energia, é para aquecer a casa toda, pronto, é o que é, gasta quase o mesmo para aquecer a casa toda do que 2 divisões, portanto mais vale aquecer a casa toda. Agora, o controle que eu tenho sobre isso e a forma como eu consigo visualizar é muito, muito interessante, e a forma como tu depois consegues combinar resultados é porreiro também. Eu neste momento tenho forma de desligar, lá está, tenho um kill switch da minha casa, de todos os interruptores e todos os dispositivos que eu controlo com o Home Assistant, eu consigo fazer um kill switch. Tenho uma automação que carrega num botão e imagina, vou-me deitar ou vou estar fora 3 ou 4 dias e faço o power off de tudo para que nada fique esquecido por acidente. Até porreiro. Mas pronto. Agora tenho aqui um timer, dá para ver que a gente está quase a chegar ao fim do tempo. É verdade, agora temos mais controle. É uma automação também que a gente tem aqui. Sim, senhor. Mas não é com o Home Assistant, é com o Video Ninja, que estamos a utilizar uma versão mais recente que tem montes de funcionalidades novas muito e boa. Hoje resolvemos experimentar esta. Esta é muito útil, mas acho que dos bundles, tinhas aí uns bundles para falar. É verdade. Portanto, estamos a falar de bundles do Humble Bundle e nós somos afiliados do Humble Bundle. Isto significa que se utilizarem os nossos links de afiliados, nós ficamos ricos. Exatamente. Olha, com as compras que eu fiz hoje deve ter ajudado. Dado. Olha, então há uma série de bundles úteis para vocês que se interessam por software livre, por mais 8 dias, alguns casos, outros 15 dias, portanto ainda tem muito tempo para os comprar. Um é o Hacking by No Start Express, que é a editora No Start Express, tem montes de livros sobre a segurança e que vocês podem achar interessantes. O outro é o Gifts for the Technically Inclined
da O'Reilly, que tem uma série de livros também muito engraçados sobre várias aplicações de software livre e linguagens de programação também. O Functional Programming da Pragmatic Programmers, eu não conhecia esta editora, fiquei a conhecer, que também tem livros interessantes. Se quiserem aprender coisas como Kotlin e outras linguagens de programação funcionais, é uma boa oportunidade. Há também e num bocado no âmbito de uns episódios que nós tivemos aí com um convidado, em que ele falou muito de Blender e de outras coisas. Há aí um bundle da A-Press, que é o Blender for Games and Animation. Portanto, se quiserem introduzir-se a esse tema de desenvolver gráficos e animações com o Blender, é uma boa oportunidade. E depois há 2 cursos. Há o curso Learn to Create Art in Blender 2022 da Game Dev TV, e o outro curso é The No Code Game Dev Bundle, que é criado, acho que pela equipa do próprio GDevelop, que é uma aplicação software livre que permite que vocês criem jogos sem escreverem código. Isto é muito fixe. Dá para fazer jogos muito interessantes, mas é tão simples que crianças conseguem utilizar e divertir-se imenso a fazer pequenos jogos divertidos. Portanto, é uma série de bundles que eu acho que vocês devem achar muito interessantes. E se não acharem nenhum destes interessantes, há ainda mais bundles lá e podem comprar utilizando o nosso link genérico em vez de ser o link específico para cada um destes bundles. E por esta semana é só. Resta dizer-vos que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. O Miguel não está cá porque meteu água. Ele encomendou-nos esse serviço. Sim, é verdade. Pronto. Até para a semana. Até para a semana.